com Deus. Mensagem bíblica com o pastor Zildo Nascimento. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 6. Eu quero falar nesta noite sobre pais que abençoam os filhos. Pela manhã eu falei sobre construindo uma família saudável. E agora eu quero falar sobre pais que abençoam os seus filhos, os filhos. Deuteronômio capítulo 6, o verso 1 ao verso 25. É um texto que vai trazer lições preciosas para nossas vidas, para que possamos entender o plano de Deus para a vida dos pais e dos filhos. Diz assim a palavra de Deus: esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para o qual estão indo para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da tua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça ao Israel, assim tudo lhes irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel, como lhes prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em sua casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e dos seus portões. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês, terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo do que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que não plantaram. Quando isso acontecer, e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado, não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto, e jurem somente pelo seu nome. Não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao redor, pois o Senhor, o seu Deus, que está no meio de vocês, é Deus zeloso. A ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra vocês, e Ele os banirá da face da terra. Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. Obedeçam cuidadosamente aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e aos preceitos e decretos que Ele lhes ordenou. Façam o que é justo e bom perante o Senhor, para que tudo lhes vá bem, e vocês entrem e tomem posse da boa terra que o Senhor prometeu sob juramento a seus antepassados, expulsando todos os seus inimigos de diante de vocês, conforme o Senhor prometeu. No futuro, quando seu filho lhes perguntar o que significam esses preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor, o nosso Deus, ordenou a vocês, vocês lhe responderão: fomos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. O Senhor realizou diante dos nossos olhos sinais e maravilhas grandiosas e terríveis contra o Egito e contra o faraó e toda a sua família. Mas Ele nos tirou de lá para nos trazer para cá e nos dar a terra que sob juramento prometeu aos nossos antepassados. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos esses decretos e que temêssemos o Senhor, o nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos e preservados em vida, como hoje se pode ver. E se nós nos aplicarmos a obedecer a toda esta lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme Ele nos ordenou, esta será a nossa justiça. Que Deus abençoe, que Deus aplique essa palavra no nosso coração. Pais que abençoam os filhos. Eu ouvi recentemente uma afirmação do pastor Hernandes que eu acredito plenamente e totalmente. O nosso país, essa é a afirmação dele, o nosso país é tão saudável quanto as famílias que o compõem são saudáveis. Isso vale também para a igreja. A nossa igreja também é tão saudável quanto as famílias que a compõem são saudáveis. A família é a base, é o alicerce, é a estrutura, e dela decorre então a igreja e a nação.
E se a família então for desestruturada, a igreja enfraquece e a nação perde. A maior razão do país estar da forma que está é porque muitas famílias ainda estão desestruturadas, estão sem base, estão sem alicerce, com padrões que não sustentam. E a maior razão também da igreja não avançar como poderia avançar, é porque também algumas famílias estão desestruturadas. E quando isso acontece, a terra é ferida com maldição. Assim acontece também no lar, onde não há paz, onde não há harmonia, a maldição está presente. Você vê isso claramente nos 2 últimos versículos do Velho Testamento, em Malaquias. Ali diz o seguinte: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Já naquela época, o profeta Malaquias, 400 anos antes do nascimento de Jesus, ele traz uma profecia de que Deus enviaria o profeta Elias para restaurar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E é claro que ele não está falando do profeta Elias literalmente, mas era a personificação dele, ou seja, seria João Batista que prepararia o caminho do Senhor Jesus, o qual traria a salvação e reconciliação do homem a Deus. E a principal preparação que ele estava fazendo é a intervenção de Deus na família, e que os corações dos pais, de fato, fossem convertidos aos filhos e dos filhos aos pais, para que a terra não fosse ferida com maldição. Porque quando não há harmonia numa casa, quando não há relacionamento de união, de harmonia entre os pais e os filhos, a maldição então está presente, está instalada. No entanto, os pais podem em todo momento abençoar a vida dos seus filhos. O sentido bíblico para a palavra abençoar significa autorizar a prosperar. E significa que quando os pais estão abençoando seus filhos, eles estão autorizando seus filhos a prosperarem em todos os sentidos. Agora, como isso pode acontecer? Como você, pai e mãe, pode de fato abençoar a vida dos seus filhos? Em primeiro lugar, você abençoa a vida dos seus filhos quando age como exemplo de vida cristã dentro da sua casa. Quando você age como modelo de vida cristã, como exemplo de vida cristã, ali na sua casa, ali na sua família. Olha só os versos 3, 5 e 6. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem e você será muito numeroso numa terra onde manam leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. O seu temor a Deus precisa estar evidente aí na sua casa. Leve a sério a sua vida com Deus, porque você ensina muito mais com o seu exemplo do que com as suas palavras. Que pais podem dizer aos filhos: olha, não faça isso, se eles fazem? Que pais têm autoridade para dizer aos seus filhos: ó, faça isso, se eles não fazem? Ou que pais podem dizer aos filhos: ó, respeite a sua mãe, respeite o seu pai, se eles não respeitam um ao outro? Ou que pais podem dizer: olha, peçam perdão se eles não pedem, ou não falem mal uns dos outros, ou dos outros, se eles falam? E nesse sentido, Jesus traz uma palavra também aos seus discípulos, que está lá em Mateus, no capítulo 5, ali no Sermão do Monte, dizendo assim: assim, brilhe também a vossa luz diante das pessoas, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. E o apóstolo Paulo, falando ao jovem Timóteo, ele diz assim: seja exemplo dos fiéis. Essa palavra é muito forte, é muito poderosa. Então vocês, pais e mães, não podem ser aqueles que ensinam o filho o caminho, mas ensinam o filho no caminho, é na caminhada. Os filhos precisam de um referencial, e quando eles não encontram esse referencial ali na sua casa, eles buscam fora, eles buscam na rua, e na rua nem sempre o referencial é bom. E é uma bênção quando alguém vive de forma que inspira os outros a buscarem a Deus, especialmente inspirar os filhos. Na Bíblia, quando Paulo disse a Timóteo: seja exemplo, ele estava dizendo: olha, Paulo, ô Timóteo, seja um modelo. Ele está dizendo que o cristão precisa mostrar o padrão da vida cristã através da sua própria vida, o modelo de vida cristã, ou o exemplo de vida cristã, através da sua própria vida, através das suas ações.
Os filhos, então, precisam encontrar isso dentro de casa. Precisam encontrar um referencial que lhes sirva de base. Então, pais que abençoam seus filhos, precisam ser exemplo de vida cristã dentro da sua casa. A outra lição, a segunda lição que nós aprendemos aqui. Você também abençoa a vida dos seus filhos, quando se afasta de tudo aquilo que pode te desqualificar. Olha só o verso 19. Expulse todos os seus inimigos de diante de vocês, conforme o Senhor prometeu. Então tome cuidado com o pecado, porque o pecado te desqualifica. Tanto desqualifica, como também te enrola na vida. E ele, se não for abandonado, ele vai trazer maldição para a sua família, ali para a sua casa. Mas o grande problema disso tudo é que muitos só se desenrolam do pecado quando se dão conta que estão perdendo muitas coisas, estão perdendo o casamento, estão perdendo os seus filhos. E quando percebe, então, esse enrolo já está lá embaixo, está com a imagem completamente desgastada, tanto em casa quanto fora de casa. E aqui é a palavra de Deus que eu li aqui no verso 19, Deus estava dizendo que antes do povo, então, entrar na terra de Canaã, na terra prometida, na terra que Deus tinha preparado para eles, Deus então dá essa ordem clara, olha, quando vocês entrarem naquela terra, expulsem os inimigos de vocês, porque se vocês não expulsarem, eles vão influenciar vocês, as suas vidas, os seus filhos, e ainda vocês sofrerão derrotas. Então presta atenção, se o pecado não for expulso, ele vai influenciar a sua vida, e você sofrerá derrotas. Derrota na vida pessoal, derrota na família, derrota no trabalho. E é um grande problema que, quando a pessoa está, então, enrolada no pecado, às vezes ela não percebe. E muitas vezes ela acha que aquilo que ela está vivendo é o normal de se viver, ela não conhece outra forma. Mas Deus tem muito e muito mais, mas não pode derramar a unção do Espírito Santo dele, porque há pecado. Então, se você quer o derramamento do Espírito Santo de Deus na sua vida ou na sua família, se desenrole do pecado. E para fazer isso, você então precisa ter coragem, de fato, para romper. Porque não adianta fazer um pacto hoje e abandonar esse pacto amanhã, no outro dia. Ou você abandona o pecado, ou ele vai te desqualificar. Vai desqualificar a sua vida e você vai sofrer derrota da sua vida pessoal e também na sua vida familiar. Então você quer ser um pai, uma mãe que abençoa a vida dos seus filhos? Retire da sua vida tudo aquilo que vai te desqualificar. Mas a outra lição, a terceira lição que nós aprendemos aqui. Você também abençoa a vida dos seus filhos, quando dedica e prioriza tempo para orar por eles. O verso 5, a Bíblia diz assim, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, ou de todas as suas forças. Aqui está falando da intensidade, desse envolvimento aí na adoração e no amor a Deus. Na verdade, nós vivemos num mundo de muita correria, muita agitação. Nós estamos ocupados o tempo todo, nosso tempo é escasso demais, estamos com a nossa agenda superlotada, e muitas coisas então ficam agitadas, e essas coisas então concorrem para tomar o nosso tempo. Mas se nós queremos uma casa harmoniosa, uma casa abençoada, com filhos abençoados, nós precisamos priorizar a oração por eles. Então se coloque na brecha por eles, não desista até ver o sinal do favor de Deus ali na sua casa. Você vê Jó fazendo isso. Lá em Jó capítulo 1 diz assim, terminado um período de banquetes, Jó mandava chamar os seus filhos e fazia com que eles se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles. O cuidado, a preocupação de Jó era abençoar a vida dos seus filhos. E por isso ele chamava, ele purificava seus filhos. Ele fazia ali oferecia um holocausto a Deus em favor de seus filhos. Ele orava, buscava a Deus. Eu sei que provavelmente você, pai e mãe, ora pelos seus filhos. Mas você tem feito disso uma prioridade. É isso que precisa ser feito. Você vê a história de um dos homens mais influentes da história do cristianismo, que foi Agostinho de Hipona. Os reformadores então beberam ali nos seus ensinamentos. E por esse homem, a sua mãe orou 30 anos. 30 anos. Era um homem devasso, mas sua mãe orou, não desistiu, se colocou na brecha. E ela viu então um sinal do favor de Deus na vida do seu filho. E ele não apenas se converteu, como se tornou um expoente, líder no cristianismo. Outra história também que nos emociona com relação a isso, foi a história de uma mãe chamada Susana Wesley. Ela tinha 19 filhos, imagina 19 crianças, 19 filhos numa casa.
E ainda um marido problemático. E essa mãe todos os dias, uma hora por dia, se trancava no seu quarto e orava pelos seus filhos. E seus filhos sabiam disso. E essa mulher então viu um dos seus filhos, John Wesley, convertido. E ela então influenciou a vida do seu filho enquanto ele viveu. E John Wesley foi, e você deve conhecer essa história, foi o precursor do grande avivamento ali na Inglaterra. Milhares e milhares de pessoas convertidas. E depois ele fundou a igreja metodista. E tudo isso aconteceu porque a sua mãe orava por ele todos os dias. Então você quer abençoar a vida dos seus filhos? Ore por eles, priorize a oração por eles. Dê tempo na oração pelos seus filhos. E essa é uma lição preciosa também. Mas a quarta lição que nós aprendemos aqui, que você abençoa a vida dos seus filhos quando não abre mão dos valores de Deus na sua casa. Os versos 6 a 9 dizem assim: que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, ensine-as com persistência a seus filhos. Presta atenção, olha, ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de casa e nos portões. O que eu aprendo aqui nesse texto é que nós nunca podemos abrir mão dos valores de Deus dentro da nossa casa. Eu vou repetir para que fique bem gravado no seu coração. Nós nunca podemos abrir mão dos valores de Deus dentro da nossa casa. A nossa casa precisa ser um local de adoração a Deus. Os filhos podem até escolher não seguir, mas os pais não podem escolher relaxar esse princípio. Não é porque os filhos não querem que os pais precisam, devem abrir mão desses valores. Mesmo eles não querendo, ou mesmo ele ou ela não querendo, eles precisam ver que naquela casa os valores de Deus estão estabelecidos e são seguidos. Há famílias hoje abrindo mão desses princípios e têm sofrido muito. Há famílias relaxando na aplicação desses princípios e têm sofrido muito. Porque isso tem tirado o alicerce, isso tem tirado a base, isso tem tirado a estrutura da casa, tem abalado as famílias e tem provocado grandes transtornos no meio familiar. Os filhos precisam ser admoestados, confrontados com a palavra de Deus, com a palavra do Senhor. Não é porque eles não aceitam que você não vai confrontá-los. Eles podem até não aceitar, mas certamente eles vão lembrar que você ensinou, e no momento oportuno, no momento certo, eles se converterão e voltarão para Deus no nome de Jesus. Eu creio nisso. Então, meus amigos, nunca podemos abrir mão dos valores de Deus na nossa casa. Porque se nós não tomarmos cuidado, se nós começarmos a abrir esses valores, relaxar na aplicação desses princípios, o padrão vai mudando. E as coisas erradas, então, vão dando lugar às coisas comuns. Já ouvi isso, já tem namorados cristãos dormindo na cama da namorada cristã com a permissão dos pais, porque dizem, é melhor fazer aqui do que fora. Então aquilo que tem que ser absoluto, muitas vezes, vão dando lugar àquilo que é relativo, vai dando lugar àquilo que é relativo, que é pecado, e a disciplina vai sendo afrouxada. Sabe, muitas coisas podem mudar nesse mundo, e muitas coisas realmente mudam nesse mundo, menos os valores de Deus. E olha só os riscos que a família corre ao abrir mão desses valores. Falei hoje pela manhã sobre a vida de Abraão e Ló. E Ló, quando então se separa do seu tio Abraão, ele olha para um lado, ele olha para o outro, ele vê então de um lado as campinas do Jordão, ele se encanta com aquelas campinas, e ele escolhe levar sua família naquelas campinas, mas as campinas do Jordão ficavam ali ao lado de Sodoma, e ele foi armando as suas tendas, foi levando a sua família ali ao lado de Sodoma, e levou a sua família para uma região muito perigosa. E depois, quando Deus destruiu aquela cidade, ele teve que sair com a sua família sem levar nada, nem uma roupa, só a roupa do corpo. Então você sabe tudo isso que aconteceu. Então Ló, para salvar a sua vida, precisou fugir. Então não abra mão dos princípios de Deus. A nossa alegria tem que ser a mesma, registrada lá pelo apóstolo João, quando ele diz assim, a minha maior alegria é saber que os meus filhos estão andando na verdade. Então não faça vistas grossas aos erros dos seus filhos, confronte-os.
Não faça como o profeta Eli fez com seus filhos, que sabia dos erros dos seus filhos, Ofni e Finéias, mas não os corrigiram. Lá em Provérbios, falando sobre esse assunto, capítulo 13, diz assim: quem se nega a castigar o seu filho, não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Depois, no capítulo 29 de Provérbios, a vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. No verso 29, 17, discipline o filho e esse lhe dará paz, trará grande prazer ao seu coração. O amor e a disciplina, eles não são opostos entre si, ao contrário, eles caminham juntos. Então, não abandone a disciplina. Não abra mão dos valores da palavra de Deus ali na sua casa. E essa lição é muito preciosa também. Mas tem uma quinta lição que eu quero compartilhar com você. Você abençoa a vida dos seus filhos também, quando não desiste de ver o milagre da salvação na vida deles. Quando você não desiste de ver o milagre da salvação na vida deles. Olha só os versos 1 e 2. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos, temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Sabe de uma coisa, filhos de crentes não são crentinhos. Nossos filhos, nesse tempo, eles são disputados por muitas coisas. Eles são expostos a todo tipo de oferta. São amizades sedutoras, são boates, são bebidas, são farras, são muitas propostas, são lugares escorregadiços. E os nossos filhos estão expostos a tudo isso, convivendo todos os dias com essas coisas. E nós não podemos nos contentar em dar aos nossos filhos apenas um teto, apenas uma boa alimentação, apenas uma boa escola. Porque o mais importante do que qualquer coisa é ver os nossos filhos salvos. Muito mais importante que uma boa formação acadêmica, nós precisamos desejar que os nossos filhos conheçam a Jesus e tenham a salvação. Não podemos descansar de forma nenhuma enquanto isso não acontecer. Na Bíblia nós vemos exemplos de pais que não desistiram de ver seus filhos salvos. Joquebede é uma delas. Ela tendo a sentença de morte do seu filho Moisés, ela não desiste, então ela arma um plano ali, uma estratégia para a salvação do seu filho, e ele é salvo de fato. Outra mãe que leva a sua filha Jesus, que estava endemoniada, ela não desiste em ver a sua filha liberta. Davi também, ao chegar na cidade que ele morava de Siclag, ele vê a cidade destruída, as famílias haviam sido levadas presas, ele chora, então ele ora, e ele vai então em busca de resgatar as famílias, e ele traz tudo de volta. Então lute pelos seus filhos, não desiste até vê-los salvos, mesmo que hoje você não vê sinais claros da salvação deles, mas não desista. Não desista, porque nós não criamos os nossos filhos para o inferno, para a perdição. Eles são de Deus, eles são filhos da promessa. Então, em nome de Jesus, eles vão povoar os céus. E receba, em nome de Jesus, essa palavra na sua vida. Eu vi uma história há algum tempo. Pastor Tsimbala, dos Estados Unidos, ele escreve uma experiência dele em seu livro. Ele diz que um dia ele volta para sua casa, a sua filha adolescente chega para ele e diz: papai, eu não quero mais saber de Deus, eu não acredito mais nele, eu vou sair de casa, eu vou viver a minha vida. E o pai então implorou, chorou, mas não teve jeito, aquela menina saiu de casa e se jogou na vida. E esse pastor então pensou em desistir do ministério, porque ele achava que não tinha uma autoridade espiritual para dirigir o rebanho. E um dia um pastor, amigo dele da Flórida, ligou para ele e disse: pastor Tsimbala, toca a sua vida, desiste dessa menina. Mas que pai pode desistir do seu filho ou da sua filha? E um dia num culto, ele falando sobre esse assunto, sobre a sua filha, uma irmã levanta e diz: olha pastor, nós nunca choramos pela sua filha. E naquela noite, ele conta essa história que houve um clamor, houve choro ali pela vida da sua filha. E ele chegou em casa, conversando com sua esposa, ele disse: minha esposa, hoje, de fato, Deus libertou a nossa filha. E 2 dias depois, toca a campainha da sua casa. Era a sua filha, que corre para o pai e diz: meu pai, o que aconteceu há 2 dias?
porque eu fui tomada de um convencimento de pecado e de arrependimento muito grande. E eu quero dizer para o Senhor que eu estou de volta para casa e eu estou de volta para Deus, porque Ele não desistiu. Então, pai e mãe, não desistem de ver seus filhos salvos por Jesus. Não desistam nunca, nunca, nunca. Lembrem-se do grito de Neemias, quando ele diz: lutem pelas suas famílias, lutem pelos seus filhos, porque eles são do Senhor. Hoje, talvez, em função da vida que eles estão vivendo, você não consegue enxergar o propósito de Deus se cumprindo na vida do seu filho ou na vida da sua filha. Mas eu quero dizer, no nome de Jesus, Deus não desistiu deles. Olha só o que diz os Salmos 89, versos 30 a 34. Presta atenção nesse salmo. Diz assim: se os seus filhos abandonarem a minha lei e não seguirem as minhas ordenanças, se violarem os meus decretos e deixarem de obedecer aos meus mandamentos, com vara castigarei o seu pecado e a sua iniquidade com açoites, mas não afastarei dele o meu amor. Louvado seja Deus. Jamais desistirei da minha fidelidade, não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. Palavra de Deus para você, palavra de Deus para mim. Então, mesmo que seus filhos estejam afastados do plano de Deus hoje, continuem firmes. Continue com fé, sabendo que Deus está trabalhando para a salvação deles, para que eles voltem. Então não desistem, até ver o milagre de salvação sendo concretizada na vida do seu filho e na vida da sua filha. Eu quero encerrar essa palavra dizendo que, no íntimo, todo filho tem um desejo ardente de receber a bênção dos pais. E abençoar não é uma cultura de apenas um povo, é universal. E é uma necessidade humana. No passado tinha sim a bênção ali patriarcal que foi perdendo o seu valor, mas a bênção de pai para filho, de pais para filho, jamais perde o seu valor. E você pode sim abençoar a vida dos seus filhos. Então tenha isso no seu coração, tenha isso como propósito da sua vida, né? Queira abençoar a vida dos seus filhos, queira ver os seus filhos nos braços de Jesus, nas mãos de Jesus, sendo guiados por Jesus. Então, primeiro, seja exemplo de vida cristã na sua casa. Não se afaste também de tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que desqualifica a sua vida. Também dedique e priorize tempo para orar por eles todos os dias. Ore pelos seus filhos todos os dias. Também não abra mão dos valores e de aplicar esses valores de Deus na sua casa. Mesmo que os seus filhos estejam afastados ou não concordem, aplique os valores da Bíblia na sua casa. E por fim, não desista de ver o milagre de salvação na vida dos seus filhos. É isso que Deus tem para você. É isso que Deus tem para a sua casa. É isso que Deus tem para a sua família. É isso que eu profetizo na vida da sua família, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.